Eu acredito fortemente, e os dados corroboram essa percepção, que a civilização humana não está apenas em crise. Ela está correndo risco iminente de uma desestruturação sistêmica que deixará cicatrizes permanentes na linhagem da nossa espécie. Não falo apenas de uma crise econômica passageira, como as de 1929 ou até a recente de 2008. Falo de uma falência múltipla dos órgãos que compõem o tecido social. E o que é mais assustador, a maioria das pessoas está assistindo a isso acontecer em tempo real, através de telas de cristais líquidos, enquanto consome doses cavalares de entretenimento irrelevante para anestesiar a angústia. Esse não é um pensamento pessimista ou infundado. Quando olhamos para a história através da lente da termodinâmica social ou da análise estática, percebemos que sistemas complexos, quando atingem um nível crítico de entropia, tendem ao colapso. É uma lei da natureza. Eu sinto que o meu dever ético é trazer essa informação, por mais desconfortável que seja, para que você possa sair do estado de transe e começar a traçar sua própria rota de fuga mental. O futuro da humanidade está em risco e as evidências estão escondidas à vista de todos. Meu nome é Maxwell, seja bem-vindo ao canal Órbita e Saturno e vamos mostrar por que a sociedade pode e muito provavelmente vai viver um colapso. A anatomia do colapso. O pesquisador de Cambridge, Luke Kemp, dedicou anos da sua vida acadêmica para analisar o ciclo de vida de mais de 300 civilizações ao longo de 5 milênios. A conclusão dele é perturbadora. A queda não é uma exceção, é a regra. Estudiosos como Joseph Tainter, em sua obra clássica sobre o colapso da sociedade complexa, explicam que civilizações investem em complexidade para resolver problemas, criando burocracia, tecnologia e exércitos. Porém, chega um momento em que o custo de manter essa complexidade é maior do que os benefícios que ela gera. Nesse ponto, o sistema se torna frágil. Qualquer sopro pode derrubar o gigante de pé de barro. Roma, os Maias, a dinastia Ming, as civilizações da Idade de Bronze, todas elas, sem exceção, apresentaram os mesmos sintomas antes de desaparecerem nos livros de história. Primeiro, a desigualdade se torna abissal. Segundo, a elite se isola da realidade da população. Terceiro, os recursos naturais são explorados além do limite da regeneração. E por fim, a população entra em um estado de alienação profunda, onde o sentido de coletividade desaparece. O que estamos vivendo hoje é o ápice desse padrão. A única diferença é que, dessa vez, o colapso é global e também digital. Não há para onde fugir quando o mundo inteiro está conectado pela mesma fragilidade. Chegamos ao ponto crucial do meu raciocínio. O ser humano desenvolveu ferramentas divinas, mas mantém instintos paleolíticos. Criamos a inteligência artificial, capaz de processar bilhões de dados por segundo. Mas ainda perdemos o sono por causa de uma fofoca do vizinho. Temos a capacidade de editar o genoma humano com a tecnologia CRISPR, mas não conseguimos controlar o impulso de comer açúcar até adoecer, ou de odiar quem torce para o outro partido político. Do ponto de vista tecnológico, somos a civilização mais avançada que já pisou nessa terra. Mas do ponto de vista moral e emocional, somos adolescentes mimados e perigosos. Imagine dar o controle de um avião supersônico a uma criança de 5 anos em meio a uma crise de birra. É exatamente isso que estamos fazendo com o planeta. Nossa tecnologia evoluiu exponencialmente, enquanto nossa sabedoria estagnou. E é esse o descompasso que nos coloca em perigo. Nós não entendemos que o outro não é um inimigo a ser destruído no Twitter, no Instagram, ou seja, mas uma parte essencial da nossa própria sobrevivência. Um momento de pausa. Eu te peço agora que você realmente pare. Se você está com o vídeo rodando de fundo enquanto faz outra coisa,
você está provando o ponto central dessa discussão: a incapacidade de foco. Se o assunto é a sobrevivência da sua sanidade e o futuro dos seus filhos, isso não merece 20 minutos da sua atenção plena? Se você não tem tempo para refletir sobre o abismo, você já caiu nele. Salve esse vídeo, volte quando puder estar presente. Eu quero construir uma linha de raciocínio densa, baseada nos estágios do colapso, fazendo analogias diretas com o seu cotidiano, com o nosso cotidiano. Mesmo que o mundo não acabe em uma explosão cinematográfica, a forma como vivemos hoje está criando uma espécie de doentes. Estamos criando humanos que têm medo do silêncio, que não conseguem ler um livro sem checar o celular 10 vezes e que sentem uma solidão profunda, mesmo estando cercado de seguidores. O sofrimento mental é a primeira fase do colapso civilizatório. Em todas as quedas históricas, a concentração de poder foi o gatilho. Na França, pré-revolucionária, o luxo de Versalhes contrastava com a fome nas ruas. Hoje, vivemos algo muito mais sofisticado. A riqueza global está em níveis de concentração que fariam os imperadores romanos parecerem amadores. O problema não é apenas o dinheiro, mas o que ele compra, a narrativa. Um grupo minúsculo de corporações detém as chaves da informação, dos algoritmos e também de todo o crédito. Isso gera um individualismo feroz. Quando as pessoas sentem que o sistema é injusto, elas param de colaborar. O contrato social se rasga. Começamos a ver o vizinho como um concorrente por recursos escassos. Países preferem investir bilhões em ogivas nucleares do que em cooperações climáticas ou erradicação da fome. É o ego operando em escala industrial. E, historicamente, quando uma sociedade para de cooperar, ela começa a morrer por dentro. O tecido social é feito de confiança. Sem ela, somos apenas átomos isolados em rotas de colisões. Nossa sociedade é um castelo de cartas mantidas por eletricidade e silício. Pense na sua manhã de hoje. Para tomar café, você dependeu de uma cadeia logística que envolve petróleo do Oriente Médio, fertilizantes da Rússia e um sistema de pagamento via satélite. Se um desses elos quebra por uma semana, o caos se instala. Somos totalmente dependentes de sistemas que 99% da população não sabe como consertar. A nossa interconexão é a nossa maior força, mas também nossa maior fraqueza. Um erro de código em um servidor na Virgínia pode paralisar hospitais no Brasil. Uma crise financeira em Wall Street pode gerar fome na África em questões de dias. Estamos tão interligados que não há amortecedores. Qualquer impacto se propaga com a velocidade viral. O sistema de GPS, do qual depende toda a aviação e o transporte de carga, é vulnerável. A tempestades solares que ocorrem ciclicamente já parou para pensar que um vento natural do Sol pode nos jogar de volta ao século XIX em 48 horas? E a pergunta é: você saberia sobreviver sem um Google Maps? Sem achar um mercado ou sem seu banco digital para pagar pelo pão? A indústria da alienação. Esse é o estágio onde o controle se torna invisível. Em Roma, o povo recebia trigo e lutas de gladiadores para esquecer a corrupção do Senado. Hoje, o pão e circo é personalizado pelo algoritmo. O seu feed é o seu circo particular. Ele te entrega exatamente o tipo de indignação ou de prazer que te mantém ocupado. Vejamos os números, e eles são aterradores. O consumo de pornografia hoje altera a estrutura química do cérebro de jovens antes mesmo deles terem sua primeira relação sexual. As apostas online, as bets, tornaram-se uma pandemia silenciosa que drena o fôlego financeiro das famílias mais pobres, vendendo a ilusão de uma saída fácil enquanto lucram com o desespero. O consumo de ansiolíticos e antidepressivos triplicou em 2 décadas. Estamos dopados. Se não estamos no Instagram comparando nossa vida com uma mentira filtrada, estamos perdidos em discussões políticas estéreis
que não muda 1 milímetro da nossa realidade material. A alienação hoje é ativa. Você não é apenas um espectador passivo. Você é um participante que gera dados para o sistema que te escraviza. O tempo médio de tela de um brasileiro ultrapassa as 9 horas por dia. São 9 horas de vida sendo sugadas por uma caixa de luz que não produz nada além de cansaço mental e ansiedade. Nós somos seres tribais por evolução. Precisamos de um grupo para nos sentirmos seguros. O problema é que o mercado da atenção descobriu que a forma mais fácil de prender você em uma tela é criando um inimigo. O algoritmo não quer que você seja feliz. Ele quer que você esteja engajado. E nada mais engaja do que o ódio e o medo. O mecanismo de Exomer, câmera do eco, é a ferramenta de fragmentação definitiva. Se você é de direita, você vê vídeos que mostram como a esquerda é maléfica. Se você é de esquerda, você vê conteúdos que pintam a direita como um monstro. O resultado? O almoço de família se torna um campo de batalha. Amizades de décadas são rompidas por causa de um post. Perdemos a capacidade de ver o humano por trás da ideologia. E uma sociedade dividida é uma sociedade fácil de manipular. Estamos brigando um com os outros enquanto as grandes engrenagens do colapso continuam girando, intocadas. A terceirização da inteligência. Agora, entramos na fase mais recente e sombria. A entrega das nossas vontades às máquinas. Estamos parando de tomar decisões. Deixamos o Waze escolher o caminho, o Spotify escolher a música, o Tinder escolher o parceiro e o ChatGPT escrever nossos textos. Estamos atrofiando nossa capacidade cognitiva. Se você não exercita a escolha, você perde a autonomia. Em breve, a maioria das pessoas será incapaz de formular um pensamento complexo sem a ajuda de um assistente digital. Estamos nos tornando bioterminais de uma inteligência artificial que não possui ética, não possui compaixão e muito menos alma. O ser humano está voluntariamente se tornando obsoleto, entregando o controle da sua vida em troca de conveniência. Mas o preço da conveniência é a liberdade. O colapso final nunca é causado por um grande evento isolado, mas por uma fagulha em um sistema já fragilizado. Pode ser uma nova pandemia com mais letalidade, um ataque cibernético à rede elétrica ou corte de suprimentos vitais por um líder autoritário que se sente encurralado. Muitos dizem, isso não vai acontecer, os líderes são racionais. Essa é a maior ingenuidade possível. Os líderes mundiais são seres falhos, movidos por egos inflados e medo de perder o poder. Basta um erro de cálculo diplomático no Estreito de Hormuz ou nas fronteiras da Europa Oriental para que o suprimento da energia global seja cortada. Sem energia, não há internet. Sem internet, não há logística. Sem logística, as prateleiras dos supermercados ficam vazias 3 dias, ou seja lá quantos dias forem. O que acontece depois disso? A máscara da civilização cai. O ser humano, quando sente fome e medo, volta rapidamente ao seu estado mais primitivo. E nós não estamos preparados emocionalmente para isso. Por que você acha que Mark Zuckerberg está construindo um complexo subterrâneo autossuficiente? Porque Jeff Bezos e Elon Musk estão obcecados em sair da Terra. Ele tem acesso aos melhores analistas de riscos do planeta. Eles sabem que o modelo de crescimento infinito em um planeta finito e insustentável. Eles estão comprando ilhas, estocando bunkers com sistemas de filtragem de água e semente ancestrais, enquanto você é distraído por reality shows e polêmicas de celebridade. As elites estão se preparando para as mudanças. Eles sabem que a sociedade da informação está chegando ao seu limite térmico. A pergunta você deve se fazer é: por que você ainda acredita que tudo vai ficar bem se você continua vivendo no automático? Estamos entrando em um mundo onde a verdade não importa mais, como as deepfakes e desinformações em massa. Logo, não saberemos se o mundo que vemos é um vídeo
real ou gerado por um computador. Quando a verdade morre, a confiança morre também. E quando a confiança morre, a civilização desmorona. Se você não pode acreditar nos seus olhos, nem nos seus ouvidos, nem nas suas instituições, você entra em um estado de paranoia constante. Isso gera uma paralisia social. As pessoas param de investir no futuro, param de ter filhos, param de acreditar em projetos de longo prazo. O niilismo, a crença de que nada importa, torna-se religião oficial. E uma sociedade niilista não tem forças para lutar com o próprio fim. O caminho da resistência. Eu não quero que você saia desse vídeo desesperado, mas sim consciente. O desespero é passivo, a consciência é ativa. A solução não está em mudar o mundo inteiro. Talvez isso seja impossível, mas em mudar a si mesmo para sobreviver ao que vem por aí. Primeiro, saia do automático. Verifica agora o tempo de uso do seu celular. Se você passa horas no TikTok ou no Reels, você está sendo lobotomizado. Recupere o controle da sua atenção. Leia livros difíceis, aprenda habilidades manuais, aprenda a cozinhar, a consertar algo, a cultivar uma planta. Reduza sua dependência do sistema digital o máximo que puder. E em segundo, estude a história e o comportamento humano. Não aceite informações mastigadas. Vá na fonte. Entenda como a sociedade se organiza e como o poder funciona. Quando você entende o jogo, você para de ser apenas uma peça sendo movida no tabuleiro. E em terceiro, desenvolva sua soberania emocional. Aprenda a meditar, a ficar em silêncio, a ouvir o contraditório sem explodir de raiva. O maior ato de rebeldia hoje é ser uma pessoa calma e centrada com um pensamento crítico. Ninguém sobrevive a um colapso sozinho. Fortaleça seus laços reais. Converse com seus vizinhos. Cuide da sua família. Crie redes de apoio que não dependam de conexão Wi-Fi. O ser humano só chegou até aqui porque cooperou. Precisamos resgatar essa essência antes que seja tarde demais. Nesse canal, eu tento trazer conteúdo que te ajude a entender os mecanismos do seu cérebro, armadilhas da dopamina e questões filosóficas. Use esse espaço como uma ferramenta de despertar. Não estamos aqui para observar o fim. Estamos aqui para decidir quem seremos quando o sistema falhar. Eu vejo muita gente sofrendo, perdendo o sentido da vida em empregos que odeiam para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não conhecem. Esse é o ciclo. Acho que muitos de vocês já ouviram isso. A crise mental é o aviso de que a alma humana não aceita mais esse modelo de vida. Se você está passando por um momento difícil, sente que sua mente está no limite, não hesite em buscar ajuda. Você não é um erro, você é um ser humano saudável reagindo ao mundo doente. Se você está passando por um momento difícil, não hesite em buscar ajuda. O mundo de hoje corrompe e adoece muita gente. Então é muito importante não só se informar, mas buscar ajudas profissionais para sabermos lidar com todo esse excesso de problema. Eu agradeço por ter dedicado uma parte de sua vida para ver esse vídeo. É o sinal que ainda há esperança. O despertar começa quando você decide parar de ser um espectador da sua própria extinção. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreva para mais vídeos. E se você puder, apoie o nosso canal. Eu vou estar deixando a nossa Live Pix aqui no canto inferior do vídeo e também na descrição e junto aos comentários. É isso, muito obrigado e valeu!